Ok, vamos voltar para cá. Deixa eu ver como é que a gente faz aqui. Eu preciso ligar alguma coisa aqui, não? Coragem, coragem. Tem uma mágica qualquer a ser feita aí, não? Como eu falei para vocês desde o começo, o material que eu tenho aqui, gente, é um material que eu trabalhei num desses cursos, então foram 5 aulas de 2 horas. Eu estou atropelando um pouco. Obrigado. Eu estou atropelando um pouco, mas assim, no sentido de dar uma boa base para todos nós, então, para a gente poder aproveitar o material como um todo, tá? Eu acho que cada um desses materiais podia ser desdobrado em muito mais coisa, mas não dá para a gente fazer tudo junto, então vai ser um pouco mais mencionar. Eu queria, nesse período aqui, falar sobre sexualidade no casamento. Eu brinquei com a Roseli, que ela fugiu da aula do solteiro, agora vai assistir a aula de sexualidade no casamento. Mas assim, é algo que tem a ver com todos nós, mas especificamente a questão do casamento. O que eu deixei bem claro, alguns não estavam aqui quando eu mencionei a questão do solteiro, é que de certa maneira nós temos o que eu chamo de expectativas glorificadas do casamento e da sexualidade no casamento. Tá? Nós todos crescemos num país que tem uma cultura muito sexualizada. A gente usa sexo para vender tudo. Talvez todas as culturas tenham. A nossa tem muito. Especialmente para cristãos que aprendem a se guardar para o casamento, o cara fala, não, tudo bem. Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Aí o cara casa e fala, agora vai acontecer tudo. Minha vida será transformada. Agora eu poderei ter sexo. E isso vai ser... Aí o cara tem e fala, pá, foi legal, muito bom, mas acho que eu não aprendi ainda. Ou seja, há uma expectativa distorcida. Deixa eu dizer de novo, sexo é muito bom, tá? Não tem nenhuma dúvida quanto a isso, recomendo, dentro do casamento, pelo amor de Deus. Mas é algo que... Mas às vezes a gente acha que vai ser algo que vai ser assim, uau! Antes e depois. Minha vida era preto e branco depois do casamento, agora é tudo colorido. Não é. É algo que traz intimidade, é algo muito prazeroso, é algo que aproxima as pessoas, mas definitivamente não é algo que vai ser... Eu lembro de um casal que eu acompanhei, foi até engraçado, porque eu e a Ana Paula ainda não tínhamos casado, estávamos noivos, e acompanhamos esse casal de amigos que casou 6 meses antes de nós. Então é um acompanhamento meio doido, né? Porque a gente não tinha experiência, era mais a questão de amizade. E foi muito triste a experiência deles, porque para eles, para o rapaz, pensaram, não, porque o casamento, porque o sexo, porque não sei o quê. 6 meses depois ele estava frustrado, brigando com a mulher, e 2 anos depois eles se separaram, porque ele tinha uma expectativa que simplesmente não era, sei lá o que ele esperava, tá? Uma coisa doida assim. O que nós queremos reconhecer sobre isso no ambiente do casamento? Primeiro que é um elemento muito poderoso. Sexo é algo que não pode ser negligenciado. Com isso eu não quero só dizer não ter relações sexuais, mas que você não trata, não conversa, não fala. Eu me arrisco a dizer, com muito temor e tremor, que a maioria dos casais cristãos que eu conheço não conversam sobre sexo. Eles têm relações ou não têm relações, mas não conversam. Não conversam do tipo, tá bom, não tá bom, era isso, não era isso, o que ajuda, o que não ajuda, assim por diante. Sexo tem tudo a ver com intimidade. E o drama maior que a gente vê, no caso
90% de novo dos conflitos são da mulher, e a mulher o cara diz, ela não quer. Tá? Esse é o primeiro conflito que o marido diz, tá, ela não quer. E a mulher em geral diz, tá, eu me sinto usada. E aqui tem uma série de historinhas que eu não vou gastar tempo aqui, nem acho que é o espaço, onde torna, em vez de ser uma coisa que aproxima, é uma coisa que tensiona, uma coisa que se torna difícil. Eu não conheço nenhum casal que é assim super especialista no assunto, eu certamente não sou, mas isso aqui é uma realidade que nós enfrentamos na grande maioria dos casamentos. Deixa eu conversar um pouco aqui sobre o que a gente chama de resposta sexual humana, que tem a ver com tudo aquilo que nós encontramos. Isso aqui é uma pesquisa secular, mas obviamente aplicável para nós, tá? Então, se você imagina aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Cadê o... Ah, tá ali, ó. Só que eu tenho que virar aqui, ó. Nessa coluna você tem o nível de prazer e aqui o tempo. É claro que há um ritmo diferente da preparação para o sexo, da realização do ato sexual entre o homem e a mulher. Mas o pessoal em geral divide da seguinte forma. Existe um momento do desejo sexual, o que pode ser gerado por nada, ou por tudo, ou por uma imagem, ou por uma palavra, ou por um pensamento. Desejo sexual é unicamente a ideia de seria bom, quem sabe. Isso aí passa para uma segunda fase que a gente chama de excitação. E desculpa ser tão gráfico, mas sendo todos adultos aqui, excitação em geral liga-se à ereção para o homem e à lubrificação para a mulher. Se tudo continua acontecendo no ambiente de segurança e tudo mais, você chega então ao clímax, né, que é a experiência do orgasmo, e a partir daí o que a gente chama de resolução, que é um descanso, é um alívio. Bom, isso aqui, Daniel, é a coisa mais simples do mundo, todos nós conhecemos isso aqui. Agora, como é que a gente pode entender isso aqui? Deixa eu olhar com um pouco mais de atenção cada parte. A parte do desejo, gente, ele tem a ver com o cérebro, tá? E ele é, de certa maneira, involuntário. O desejo, o que eu faço com o desejo, não. Então, para nós homens, tem muito a ver com o visual. O cara olha e ele se encanta. E eu sei que para algumas mulheres isso chega a ser quase repugnante, mas o fato é, um homem pode se excitar sexualmente com uma mulher que ele nem gosta. Ele acha a mulher chata. Mas se ela se apresentar de alguma maneira sensual para ele, o cara vai se interessar. Não quer dizer que ele vai levar isso a lugar nenhum, tá? Mas eu estou falando da questão do desejo. Isso vai acontecer. E o desejo em si é involuntário. De novo, repito, o que tu faz com desejo, não. Então, acho que era Lutero que tinha uma frase que você não consegue impedir se um passarinho pousar na sua cabeça. Está num lugar lá, o passarinho vem e pousa na tua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça um ninho, né? Ele vem dar uma pousadinha, você sai daí, pronto. Agora, deixar o passarinho fazer ninho, tu vai criar problema para a tua vida. Então, desejo tem muito a ver com isso. Olhem comigo, quando a gente fala de desejo, Tiago, capítulo 1, passagem que muitos de nós já conhecemos, porque fala da questão do pecado, mas Tiago descreve bem a progressão que acontece. Tiago capítulo 1, versos 14 e 15, que a gente lê assim. Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Deixa eu fazer uma ressalva, quem sou eu? Mas para dizer que eu acho que há uma interpretação que não está errada aqui, mas o original não diz isso. O que diz é, cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, não mau desejo. O problema é que a palavra usada para desejo, epitomia no grego, ela é uma palavra que, sei lá, é usada 40 vezes, 30 vezes no Novo Testamento. A grandíssima maioria das vezes são maus desejos. Tá? São desejos que me controlam, são desejos que me dominam. Por isso a interpretação aqui não está errada. Eu sou tentado por um mau desejo.
Muitas vezes o desejo em si não é mal, mas a força que eu dou para ele, ou aonde eu levo esse desejo para ele se realizar, é que é mal. Então, quando eu falo do desejo sexual, o desejo sexual em si, ele não é bom ou mal, ele é poderoso. O que você faz com esse desejo é o que pode te levar, então. Eu sou tentado pelo meu próprio desejo poderoso, né? Sendo por ele arrastado ou seduzido. Se eu me deixar arrastar pelo desejo, nós vamos ver mais para frente, eu vou chegar ao pecado. Arrastado e seduzido, então esse desejo, a mesma palavra, tendo concebido, dá luz ao pecado. Repito, a resposta sexual humana, o mundo diz, é desejo, excitação, clímax, resolução. O que nós sabemos é que a primeira reação, ela não é necessariamente pecaminosa, nem é mal intencionada, mas é muito poderosa. Tá? Segunda fase, nós temos a excitação. O que a gente pode falar? A excitação tem a ver com fantasia sexual e tem a ver com decisão. Fantasia sexual é quando você pega esse desejo e vai dando espaço. Não só o passarinho começou a criar ninho na sua cabeça, mas você está dando palhinha para ele fazer um ninho maior ainda. Tá? E se é João de Barro, você põe o barro junto, cria aquele negócio todo. Ou seja, você está alimentando esse desejo. Se alimenta esse desejo, de novo, para os homens muitas vezes pelo visual, mas há muito um processo de decisão. A mulher também alimenta o seu desejo, né? Na medida que ela começa a cultivar todas aquelas emoções, aquelas sensações pelas quais ela anseia. Então, a excitação, ela é fruto desse investimento. Desejo vem involuntário, se eu invisto nisso aqui, eu vou chegar à excitação. Tá? Vamos olhar aqui. Coragem. Pronto, olha lá. Mateus capítulo 5. Mateus 5, versos 27 e 28. Isso aqui é a palavra de Jesus, que vocês conhecem bem. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Eu quero que vocês olhem o processo que Jesus fala. Ele olha para a mulher, ele vê a mulher e ele passa a desejá-la. Não é a mesma palavra, epitomia, tá? E esse desejar é cultivar a imaginação do que poderia ser. E nós vamos falar mais disso quando a gente falar do vício sexual, mas, gente, isso não é nem brincar com fogo. É você tomar um banho de gasolina e acender o palito de fósforo. Mas eu acho que não vai dar nada. Pode ser que não dê nada, mas a chance de pegar fogo é grande. Então, a fantasia, o investimento no desejo é algo que tem que ser feito com muito cuidado, com muito carinho, com muita intencionalidade, dentro do ambiente do casal, do casamento. Isso é positivo. Tanto para o homem como para a mulher, a ideia de seria legal, como é que eu me preparo para isso? Como é que eu invisto nisso? E aqui eu tenho que dizer e repetir várias vezes que tem coisas que ajudam e coisas que atrapalham. Um tempo atrás, conversando com um casal, infelizmente o casamento deles acabou, o cara falou, não, Daniel, eu não é que eu assisto pornografia, eu assisto pornografia para me preparar para ter sexo com a minha esposa. Eu falei, me explica isso. Não, para entrar no clima. Eu vou te dizer uma coisa, 99% dos homens, para entrar no clima, é só dizer clima. Tá, estou exagerando. Mas a maioria de nós homens tem você entra no clima. Qual é a vantagem da pornografia? Aliás, gente, pornografia envenena, ela prejudica a relação. A mulher precisa de um processo de decisão e de foco e de investimento maior. Tá? E eu recomendo, de novo, já disse que eu sou péssimo como mulher, então não vou poder dar nenhuma recomendação direta para vocês, mas tenho certeza que entre vocês há mulheres que podem ajudar, no sentido de se preparar para isso. Aí existe o número 3, que é o momento do clímax, que é o momento de deleite, é o momento maior de prazer, e que a própria
ciência diz que é um momento em que a pessoa quase, estou forçando aqui, mas ela quase perde a consciência, no sentido de não importa mais nada. É o momento do orgasmo. Você fala, pá, que legal, 2 horas. A ciência diz que dura 20 segundos. Esse é o momento, tá? Não sei se decepciona. Você fala, não, esse cara é incrível, ele consegue, talvez 25, 30 segundos. Então, quando você assiste filmes, ou especialmente, espero que você não faça isso, mas se envolve com pornografia, dá a impressão que os caras passam 2 horas tendo excitação sexual. Gente, aquilo é teatro, tá? É ginástica, é qualquer outra coisa que não é uma relação sexual. Até inclui relação sexual ali, mas ali, gente, é um negócio que não é fantasia, tá? Então, o que nós percebemos aqui? Que isso é o ápice, ninguém vive lá, tá? Você vai passar por isso e é uma questão de ritmo. Ninguém vive lá, porque inclusive a pessoa morre, tá? Não existe como. Isso é uma experiência que a pessoa passa e segue em frente. Gênesis 2, 24 e 25, nós lemos que os dois, vamos olhar junto, porque é um texto tão conhecido, mas fala tanto sobre essa questão especificamente. Gênesis 2, 24 e 25, que diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse é o fato de se tornar uma só carne. É o fato dessa união máxima. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonhas. O que eu quero destacar aqui é aquilo que nós já falamos antes, que o ato sexual em si é profundamente espiritual. É uma conexão muito profunda. E que se você... E eu já falei dos relatos que eu ouvi de homens que tinham relações com prostitutas, com amantes, com isso e com aquilo. A experiência se era prazerosa, 20 segundos de novo, tá? Mas a sensação de vários deles é que quando acabava eles se sentiam vazios. É muito doido. Tinha um cara que falou, pá, Daniel, teve dia que eu tive a relação com a mulher, acabou a relação, eu botei ela para fora do quarto a chute. Como é que pode ser mais torpe isso? Quer dizer, é você baratear um negócio precioso que Deus te deu e tornar isso vulgar, distorcido, torto, né? E aí, de novo, você chega no quarto passo, que é a resolução, em que a expressão é relaxamento. Há um relaxamento completo do corpo, da mente. E aqui, o que é importante é, você em geral não acessa mais desejo. É um momento que baixou, calmou. E aqui que eu quero trazer à tona aquela passagem que eu havia mencionado, de 2 Samuel, capítulo 13. 2 Samuel 13. A história vocês conhecem, que é a história que Tamar é violentada pelo seu meio-irmão Amnon. O cara faz toda uma trama, não, eu estou doente, eu preciso que a minha irmã venha cozinhar uma comidinha especial para mim, que venha me servir aqui no meu quarto sem ninguém por perto. Eu começo a perguntar onde é que estava a mãe dessa menina, que pelo que o texto dá a entender, ela devia ter uns 15 ou 16 anos. Segundo, onde é que estava o pai, que era o rei? Eu estou doente, eu quero que a minha irmã venha me servir aqui no meu quarto. Cria vergonha na cara. Vou mandar aquele cozinheiro de 150 quilos, mas que é um ótimo cozinheiro, vai preparar uma comidinha para ti. No teu quartinho. Tu quer? Não, não quero. Pois é. Sara quer uma rapidez. Então, houve uma coisa muito perversa que ele usou. O relato... vou ler a partir do verso 10, tá? 2 Samuel 13, a partir do verso 10. Então esse Amnon disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel.
não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairá em desgraça em Israel. Fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Isso aqui já é uma tragédia horrível. Olha só o próximo versículo. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela. A palavra em hebraico é nojo. Mais forte do que a paixão que sentira. E lhe disse, levante-se e saia. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando seu servo, disse, ponha essa mulher, não é mais a minha irmãzinha, por quem eu sou apaixonada, ponha essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então, o que acontece quando o sexo ocorre fora do ambiente de compromisso, é isso aqui. Então passa por todas as fases, tem a excitação, tem o clímax, tem o orgasmo, ai que maravilha, não quero mais te ver por perto, estou com nojo de você, some daqui. É algo assim, trágico, mas é o que está por trás da prostituição, é o que está por trás da pornografia. Gente, nós temos que ser muito rigorosos com isso, muito duros com isso, porque isso é uma coisa epidêmica em termos de humanidade, especialmente de masculinidade, não só, mas também. E isso muito piorado pelo advento da internet e do celular. Quando nós compramos o primeiro computador para deixar em casa, eu deixava na sala, para evitar que meus filhos acessassem besteira. Hoje o meu celular é 10 vezes mais poderoso que aquele computador. E os nossos filhos, os seus filhos, vão ter acesso a isso no quarto, no banheiro, onde eles quiserem. Então, mais do que nunca, nós precisamos trabalhar em maneiras de trabalhar com o coração deles. E eu sei que existem aplicativos que você pode instalar no celular do seu filho, eu não sei o que há de mais moderno hoje em dia, mas há aplicativos que bloqueiam sites. Ou que se o cara acessar o site, ele tem alguém a quem ele presta contas. O problema é que os nossos filhos ou já são, ou em breve serão mais informáticos do que nós. Os caras conseguem hackear qualquer aplicativo. Teve um rapaz com quem eu conversei que lutava com pornografia, eu falei com ele, ele falou, Daniel, eu ponho o aplicativo. E eu desligo o aplicativo a hora que eu quiser. Então, eu sou meu pior inimigo. Deixa eu avançar mais aqui. Algumas considerações, então, que eu quero fazer com vocês, que eu já mencionei rapidamente. Primeiro delas, para homens, em geral, a excitação é mais rápida, visão é o que nos estimula mais. Não só... Gente, quando eu falo essas coisas, eu tenho medo que, de repente, fica assim uma coisa muito dicotômica, é um ou outro. Não, é assim, é mais a tendência, tá? E o outro, as mulheres, de modo geral, a excitação, que é a segunda etapa, tá? Depois do desejo, ela é mais lenta e, de modo geral, a imaginação, o sentimento, o envolvimento é o que pega mais para a mulher. Generalização, tá? Podemos depois conversar um pouco mais sobre isso. Mais uma consideração: pureza não é você deixar de desejar, tá? Porque lembra, criação, nós fomos criados com desejo. Queda, a gente leva esse desejo para o lado errado. Redenção, nós precisamos redimir o desejo, mas o desejo está presente. Então ser puro não é falar, não desejo mais nada, mas especialmente administrar o desejo, tá? Isso vale para o solteiro, para o casado, para quem quer que seja. Deixa eu olhar com vocês mais uma passagem aqui, e depois nós continuamos. Colossenses, capítulo 2, versos 20 a 23. No curso de Colossenses, vamos ver isso na segunda-feira, tá? Repara só como é que Paulo fala. O problema aqui de Colossenses é que havia um grupo de pessoas ensinando que tudo que era sexo era pecado, era sujo, era ruim, tá? Então
Então Paulo responde aqui e diz: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que ainda pertencem? Perdão, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Mas repara agora, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Você não refreia impulsos, desejos da carne com regras. Imagina assim que qualquer regra ou princípio que você estabelece é como uma cerca. Há tempo atrás eu estava vendo um vídeo sobre... É uns vídeos estranhos, tá? Quando você não tem nada para fazer, você vai assistir umas coisas dessas. Mas um amigo meu norte-americano vive falando sobre búfalo. Aí eu fui assistir um vídeo que ele me mandou, que o cara estava começando a criar búfalo, aí colocou as cercas que ele punha para o gado. Aí o búfalo resolveu sair, ele pulou por cima. Né? Ou então ele pulou por cima, derrubou metade da cerca e foi embora. O que eu quero dizer com tudo isso é, cerca é legal, mas raramente ela impede, ela só atrapalha. Ah, então cerca não vale de nada? Não, 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 não. Cerca vale, mas ela não é a garantia final. Tá? Então, você põe um aplicativo no celular para evitar a pornografia. Tu é capaz de desligar. Ou tu peca sem celular. Né? Celular não é uma coisa tão antiga assim, tá? E eu pecava um monte. Então, isso aqui é só um requisito a mais. O que você precisa estabelecer para ti é como é que eu vou, que cercas que eu vou estabelecer para administrar o meu desejo. Como é que eu vou controlar, não deixar de desejar, mas o que eu faço quando eu desejar? Tem várias questões que você pode fazer pessoalmente que eu sugiro, mas você vai ter que descobrir quais funcionam para você. Algumas você pode falar, nossa Daniel, que besteira, vou dar algumas sugestões daqui a pouco. Se você acha besteira, eu estou em paz, não tenho problema nenhum, tá? Me ajuda. Se não te ajuda, inventa a tua. Cada um inventa a sua, tá bom? Como é que você consegue administrar o teu desejo? Primeira coisa que eu faço é aquilo que eu brinquei, mas é assim, muito cuidado com o que você assiste. Porque uma besteira que você assiste fica gravado na sua mente por anos. Enquanto uma mensagem bíblica, às vezes na semana seguinte tu não lembra mais. Uma cena, ela tem um poder muito grande porque ela acessa o teu desejo. E o pessoal que faz filme, faz esse tipo de coisa, eles estudam sobre isso. Não sei se alguém aqui trabalha com marketing ou com design gráfico ou coisa assim, mas o Rômulo, que é o rapaz que faz o serviço para nós lá na chamada de design gráfico, estava conversando outro dia, eu falei, pois é, tem uma cena assim que eu não sei se foi de propósito. Ele falou, foi, Daniel. Como assim? Não, é sempre de propósito. Uma cena no filme, o pessoal gasta, se é uma cena que é para impactar, a luz, os adereços, a roupa, o gesto, o foco que é dado, a cor. Os caras fazem de propósito, Daniel. Você acha o quê? Por quê? Para ser uma cena marcante. E como o negócio deles é dinheiro, se é imoral ou não é imoral, não estou nem... Aliás, se é imoral, melhor ainda. Né? Volta e meia, vocês devem ter visto isso. Tem filmes que não tem nada a ver com questão sexual, mas eles põem uma cena assim, por quê? Porque aí dá um chance, dá uma atiçada no povo. Então, primeira coisa que é meio óbvia é, cuida do que você assiste, tá? Porque você está colocando coisas que vão ficar na sua cabeça. Segunda coisa, isso aqui é uma regra minha, você não precisa concordar comigo, estou muito em paz se tu não concordar. Eu não sou amigo de mulher, além da minha esposa. Eu sou amigo de casal, eu sou amigo das minhas filhas, eu sou amigo espero ser super amigo do pessoal da minha célula, em célula, como casal.
como grupo, tá? Porque na minha pobre e limitada experiência, amizade entre homem e mulher, você fala, não, é só amizade. Gente, desculpa, não existe isso. Amizade entre homem e mulher, você entra na amizade com tudo que você tem, inclusive com a tua sexualidade. E isso aí tem a tendência de chegar num lugar. Ah, no meu caso não vai chegar. Beleza, estou tranquilo, você se preocupa contigo. Tá? Eu continuo achando isso. Nossa, Daniel, mas como você, eu sou. Eu sou porque ao longo do tempo eu vi muita gente quebrar a cara por achar que não, comigo não. Ah, que coisa triste. Com isso, gente, não quer dizer que eu sou grosso ou falta com gentileza com as mulheres. Se eu fizer isso, eu estou completamente errado. Mas para mim tem que ser sempre assim. Se é uma mulher casada, eu sou amigo do casal. Se é uma mulher solteira, ela vai ter que ser amiga minha e da Ana Paula. E se infelizmente ela não é amiga minha e da Ana Paula, não vai ser minha amiga, tá? Sinto muito. Nossa, Daniel, mas você vai perder a amizade? Vou. Eu tenho 64 anos, tá, gente? E estou muito feliz com as minhas regras, façam as suas. Outra coisa que eu faço é assim, estou falando tudo regras minhas, desculpa ser tão prático, mas eu quero que você estabeleça as suas regras, tá? Eu estou citando as minhas, não tem que seguir as minhas regras mesmo, tá? Por exemplo, eu e a Ana Paula, anos atrás, chegamos ao ponto de dizer assim, eu não dou carona para mulher sozinho, ela não dá carona para homem sozinho. Nossa, Daniel, não é, gente, não é o problema, não é a carona. O que não quer dizer que se eu encontro a Vanusa andando um dia na rua cheia de pacote, está chovendo, eu falo, não, tu é mulher, não te dou carona. É óbvio que há exceções e várias vezes já aconteceram, tranquilo, mas assim, eu não faço da prática do meu dia a dia dar carona para mulher sozinho. Não há nada de pecado, não há nada de, né? Mas eu não quero, de novo, começar a criar um contexto de amizade, de intimidade, de bate-papo. Você fala, Daniel, mas por quê? Porque o número de pastores e líderes, homens, humanamente falando, melhores do que eu, que traíram suas esposas, é grande demais para o meu gosto. Eu não quero chegar perto. Porque eu sou bobo, o diabo não é não. Ele é esperto. Ele é mau, mas é esperto. E é claro que ele vai armar a gente. Não sejamos ingênuos. De novo, é uma cerca. Se algum dia eu falar vou trair, não é a carona ou deixar de dar carona que vai me impedir de trair, tá? Mas estabeleça relacionamentos para vocês. Estabeleça limites seus. E não precisa contar para ninguém, não. É o seu limite. E tá bom assim. Se você é casado, estabeleça junto com a sua esposa. Junto com o seu marido. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E é óbvio, gente, que não é uma coisa legalista, que nem eu falei. Se eu dou carona para alguém, volta e meia eu dou carona, aí é uma outra coisa que eu faço. Eu comento com a Ana Paula. Pá, encontrei a Roseli, lá ela precisava de um carona, dei a carona para a Roseli. Perfeito. Não é, oh meu Deus, eu pequei. Não. Mas assim, nós nos ajudamos mutuamente nesse sentido. Então, jovens ou solteiros, cuidem disso, estabeleçam as suas prioridades, estabeleçam os seus cuidados, estabeleçam as suas cercas. Seja com aquilo que você vê, seja o tipo de conversa que você passa, seja o tipo de situação com a qual você se envolve. Anos atrás, eu conversei com um casal de namorados, gente muito séria com Deus, que veio confessar para mim que eles tinham se envolvido sexualmente um com o outro. E que eles queriam parar sobre isso e queriam mudar isso na vida deles, estava errado, etc, etc, etc. Aí nós conversamos sobre isso, oramos, e eles falaram, pá, Daniel, nós vamos fazer uma coisa. Eu falei, queria saber o que você acha, nós vamos descer para a praia e vamos passar o final de semana juntos lá, nós queremos orar sobre isso. Gente, eu acho que eu tenho cara de bobo, mas eu falei assim, sozinhos? Sozinhos, é a casa da minha mãe e tal. E vocês vão orar? Nós vamos orar. E depois de orar, vocês vão fazer o quê? Não, vamos orar, Daniel. A noite, o final de semana inteiro. Cara, desculpa, gente. Lembra? A estrutura do prazer, da intimidade, do desejo continua igual. Foi contaminada pela queda.
Nós estamos agora buscando redimir a estrutura de sexualidade que nós tínhamos. Tá? A estrutura continua a mesma, a direção que foi dada foi poluída e nós queremos reconstruí-la. Ah, gente, não dá, né? Vamos cuidar. Vamos. Agora, isso não quer dizer, por favor, que eu decido não dar carona. Aí o Yergen diz, não, eu dou carona e não vejo problema. Amém. Seja feliz dando carona. Não, cuidado para não pegar suas cercas e dizer, todo mundo tem que seguir as minhas cercas. Tá? Cerca é tua, porque não é bíblico. Cerca é um cuidado que eu tomo. Por quê? Porque eu preciso. Ah, porque tu é santo? Não, porque eu não sou santo. Se eu fosse santo, eu não precisava de cerca. Eu sou santo no sentido de separado para Deus, mas luto com várias coisas, então eu estabeleço cercas para mim. Estabeleça as suas. Tá? Sei lá como é que a gente pode fazer isso. Isso aqui eu vou pular direto e vamos entrar isso aqui. Dicas sobre sexualidade no casamento. Vou dar dicas para os maridos e para as esposas. Tá? Primeiro, maridos precisam lutar para manter a pureza sexual. Pureza sexual, gente, eu não estou falando só de, estou transando com uma outra mulher, óbvio, tá? Mas muito antes, muito aqui atrás. Que tipo de pensamento tu permite na sua cabeça, que tipo de imagem, que tipo de conversa, e aqui serve tanto para casados como não. Segundo, maridos precisam entender e respeitar a necessidade da esposa, em média, em geral, por intimidade emocional antes da intimidade física. Tá? Maridos, eu sei que a gente acelera de 0 a 100 em 30 segundos. 99% das mulheres não. Então, cara, não chega lá dizendo, ótimo, vai rolar, é hoje. Cara, se tu não começou desde manhã, tu tá atrasado. Não, é difícil que a coisa... Pode ser. Mas, em geral, você vai ter que ter muito mais de carinho, de chegar junto e tal. E, obviamente, não faz isso só para ter a relação sexual. Porque mulher é feminina, mas não é burra, tá? Então ela fala, tá todo queridinho, eu sei que tu quer, cara. Aqui, ó. Então, você precisa cultivar essa relação. Por isso, essa última dica aqui. Maridos precisam investir em tempo de qualidade, intimidade emocional e contatos físicos não sexuais. Gasta tempo, conversa, ouve, fica de mão dada, abraça. Curte esse tempo juntos. Tá? Deixa eu fazer uma pequena parênteses aqui, pensando principalmente nos solteiros, especialmente nos jovens. Eu estou sempre virando para cá porque a maioria... Somos todos jovens, mas eles são jovens há menos tempo que nós, né? Então deixa eu virar para cá. Gurias, vocês têm um poder enorme na mente e no coração dos guris, tá? Pela própria sexualidade que vocês têm. Não estou dizendo de indecência, estou falando por quem vocês são. Pela beleza que vocês têm e pelo charme que vocês têm. Usem isso para a glória de Deus. Cuidado. Não estou dizendo que se houver alguma coisa errada, a culpa é de vocês de jeito nenhum, tá? Pecado, para que ocorra, precisa de dois querendo, tá? Nessa área. Não existe inocente aqui. Mais do que isso, muito cuidado com o tipo de contato físico que vocês têm. Tá? É muito interessante, e aqui eu vou ampliar mais o assunto, porque eu lembro de um rapaz que tinha uma grande luta nessa área de homossexualidade, e ele tinha um monte de amigas. E volta e meia eu passava, na igreja, tá? Eu passava lá e ele estava lá brincando com o cabelo da menina e tal. E a guria era uma guria cristã séria. Aí um dia eu chamei e falei, por que você deixa ele brincar com o teu cabelo? Ah, porque, né? Falei, e se eu brincar com o teu cabelo? Não, né? Por quê? Porque tu é homem. Falei, você ouviu o que você disse? Você está deixando um guri brincar com o teu cabelo porque ele é gay. Isso não é um relacionamento razoável. Isso não é um relacionamento que faz sentido. Se ele fosse teu namorado, eu não vou nem discutir. Mas como você não o quer como namorado, você está transmitindo para ele uma mensagem que você é uma das minhas amigas. Você não está ajudando o cara.
Seguindo, isso foi só um parênteses, vamos seguir. Dicas sobre sexualidade no casamento para esposas. Esposas precisam assumir a sua sexualidade. Por uma série de razões, pela própria cultura machista repressiva que nós temos, parece que sexualidade é uma coisa só de homens. O número de vezes que eu vi em jovens, o cara se apaixonar pela guria e quando chega para falar com a guria, ela, não, nós somos apenas bons amigos. Só que ela jogou o jogo o tempo todo. Ela jogou o anzol assim com isca, fisgou o cara, chacoalhou o anzol ali, o cara tá... Aí chega junto, não, você não entendeu. Não entendeu, caramba, ele entendeu tudo. Tu brincou com ele e fisgou, só que você não quer nada. Não faz isso. Né? Eu uso uma expressão boba, mas que funciona. Tem duas maneiras de pescar. Tem a pescaria de arpão, tem várias, mas estou falando de duas, tá? Arpão e a outra de tarrafa. Arpão você pega, mergulha, vai atrás do peixe, olha na cara do peixe e dá um tiro na testa dele. Tarrafa tu joga, que cair na rede é peixe. Estou falando mais para as gurias, que injustiça minha, né? Mas deixa eu dizer, gurias também tem isso, mas... Muitas vezes eu vejo gurias que pescam de tarrafa. Vocês são poderosas no charme que tem, então vocês jogam charme. Caiu na rede é peixe. Deixa eu dizer que tem muita bota velha que vai ter cara de peixe. E tu vai recolher. E tu não quer. É diferente pescar com arpão. Tu tem interesse num cara, você acha que é um negócio que vale a pena? Mergulha, pega o arpão, dá no meio da testa dele. Às vezes tem que dar 2 tiros porque o cara meio... não entendeu, tá? E vice-versa, tá? Tem guri também que adora ciscar. Ele vai lá e faz o carinho aqui, brinca ali, patapá, né? Ele gosta de ser o... sei lá o que é, mas o cara tá ali no meio, né? Tá pescando com tarrafa, não quer nenhuma delas. Talvez, vamos ver quantas chegam perto, vamos ver quantas aqui. Pá, não. Mas de qualquer maneira, por causa de uma tradição histórica, parece que é feio a mulher falar sobre sexualidade. Mulheres, vocês precisam falar sobre isso. Seja entre vocês, seja com seus maridos. Aqui falando no contexto do casamento. Tá? E assumir e entender como é que é essa sua relação, a sua própria sexualidade. Esposas precisam compreender que sexo em um casamento é um dos modos mais poderosos de abençoar o seu marido. Não estou dizendo para você usar isso como manipulação. Só estou dizendo que é um fato que uma relação sexual é extremamente poderosa na relação no casamento. Esses dias conversando com um cara, lutando com depressão, com várias coisas, e eu falei, cara, e aí pelas tantas eu perguntei, tá, e como é que está a vida sexual? Ele, tá indo, né, como é que é? Eu desisti de procurar minha esposa. Eu falei, ixi, vai dar mal isso aqui, mas vamos lá. E aí? Não, eu só tenho interesse, eu só tenho uma relação com ela quando ela me procura. Quando foi a última vez? Faz 6 meses. Eu falei, tá mal isso, cara, a coisa está complicada. A culpa é da mulher? Não estou falando de culpa. Eu fiz várias sugestões para os homens, agora estou fazendo para as mulheres, tá? A relação sexual é uma maneira muito poderosa de você abençoar. Não usa isso para castigar, tá? E finalmente, esposas precisam fazer sexo pelas razões corretas. Teria muita coisa para a gente falar nisso. Infelizmente não vou poder progredir mais sobre isso. Deixa eu falar para vocês aqui. Me ajuda aqui de novo. Quanto tempo nós temos? Mais uns 20 minutos? 20 minutos, tá bom? Você está valente, hein? Vamos lá. Eu quero falar um pouco mais. De novo, essa questão do sexo no casamento, teria muito mais para falar. Obviamente aí, sem nenhum desrespeito aos solteiros, teria que ter um público voltado nesse aspecto especialmente, né? Quando o sexo é destrutivo, desde o começo eu estou falando, faz parte da nossa criação, é uma força poderosa, antes da queda, se tornou igualmente, não mudou o seu poder, a distorção dela que acrescentou os efeitos negativos. Então, de repente, nós temos várias coisas que são definitivamente destrutivas no ambiente do casamento. Primeira delas, adultério.
Deixa eu dar, essas passagens eu quero ler uma por uma, porque elas nos ajudam a marcar o que nós estamos falando, né? Bom, essa aqui foi a que nós já lemos sobre adultério, e Jesus deixa claro que o olhar, a fantasia, o cultivar, já é adultério, não precisa encostar a mão. Tá? Outra expressão que é muito usada é essa aqui, fornicação. Aí é claro, nós vamos para 1 Coríntios, porque os coríntios precisavam ouvir isso de todo jeito várias vezes, tá? 1 Coríntios capítulo 6, nós lemos assim, versos 18 a 20 e depois 7, 2. Mas vamos dizer 18 a 20 é o que mais importa aqui. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Às vezes a pessoa fala, não, vocês brigam muito com o pecado sexual, mas e a avareza, e a inveja, e a maledicência? Está aqui, ó. São pecados que eu peco fora do corpo. Esse aqui eu peco contra o meu corpo. Verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Fornicação é um pouco diferente da imoralidade sexual. Da fornicação tem a ver com o envolvimento sexual fora do contexto do casamento, mas não é adultério. Fornicação tem a ver em geral entre dois solteiros, tá? Onde eu tenho meu prazer com alguém que não é minha esposa, ou com alguém que não é meu marido, tá? É promiscuidade. Outra expressão muito usada é a própria expressão de imoralidade sexual. A palavra é um pouco diferente. Então vamos lá para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, versos 3 a 5. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. A palavra que antigamente era usada aqui era defraudação. A ideia da defraudação, versículo 6 especialmente, é quando eu desperto no outro desejos, no caso o contexto é desejos sexuais, que eu não posso legitimamente cumprir. Então eu levo a pessoa, eu cozinho galo, como a gente dizia antigamente, né? Vou levando a pessoa, a pessoa está toda apaixonada por mim, mas eu não quero nada com ela. Estou aqui só para exercitar o meu charme, só para ver o que acontece. E não são só gurias que fazem isso, gurias fazem isso, e de novo, aqui eu vou falar, mas não citem que eu falei isso, não. Nós homens somos mais bobos. Então se vocês gurias jogam um pouco de charme, os caras vão ficar tudo perdido, tá? Mas vocês não querem nada com eles. Para valer, não. Só quer ver se ele vem atrás. Homem faz a mesma coisa, tá? E o que Paulo está condenando aqui é pessoas, repara só o que diz no verso 6. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará essas práticas. Gente, é coisa muito séria. Por fim, eu quero falar aqui do que eu chamo de vício sexual. E esse vício sexual eu vou falar um pouco mais. A passagem que eu queria olhar com vocês é Gálatas 5:1, que diz assim: foi pela liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A gente não tem muito contato com esse mundo do vício sexual. Mas o vício sexual, gente, é algo, é uma realidade. Pessoas que se tornam viciadas em sexo. Muitas vezes não é nem em ter relações sexuais, mas viciadas em pornografia, desse tipo de coisa. Deixa eu olhar com vocês aqui como é que o mundo, né, a ciência define vício sexual.
também chamado de transtorno de comportamento sexual compulsivo pela Organização Mundial de Saúde. Tá? Isso aqui é uma definição não cristã, mas científica. E eles dizem assim, é um padrão persistente de falha em controlar impulsos sexuais repetitivos e intensos, que resultam em comportamento sexual repetitivo. Uma das pessoas que fez o curso, quando eu dei lá na chamada, é uma irmã nossa que trabalha num centro de atendimento com respeito à AIDS. Então, ela é farmacêutica, ela mais ou menos dá o coquetel para o cara que foi detectado com AIDS. E ela falou, Daniel, a gente não sabe, a gente não vive esse mundo. Então o cara chega e começa a fazer um relato assim, não, porque essa semana eu tive 5 encontros sexuais. 5 numa semana? Foram 3 no mesmo dia, no shopping. Como é que você consegue ter uma relação sexual no shopping? No banheiro, é fácil. Ela falou, eu não sei, você viu, eu não vou discutir o assunto, como é que isso funciona. Isso existe, está ao nosso redor. E gente, é gente como eu e você. Não é alguém que tem um terceiro olho na testa, tá? Ele não é verde ou azul, nós, estamos entre nós. Para essas pessoas, o comportamento sexual vira o centro da sua vida, prejudicando outras áreas, como trabalho, vida, família, dinheiro, tudo. Voltando para a nossa listinha lá de quando que o sexo é repetitivo, parei ali para falar de vício sexual. O último que eu quero falar aqui é idolatria afetivo-sensorial. Aqui é uma coisa que eu queria gastar um tempinho conversando com vocês. Quando nós pensamos em idolatria, se você lembra da passagem de Gênesis 3, 4 a 7, quando a serpente vem falar com a mulher, o que a serpente está falando que foi que Deus disse? Isso, eu tenho uma proposta melhor. Você vai ser como Deus, tu não vai mais precisar de Deus. Percebe que o que atiçou a mulher, o que chamou a mulher para o pecado, foi a autonomia. Pai, eu não vou mais precisar de Deus. Vou ser meu próprio Deus. Porque antes era Deus que dizia o que era certo e errado, agora tu vai poder escolher o que é certo e errado, uma coisa boa. E até hoje nós estamos batendo a cabeça com isso, querendo escolher o que é certo e errado. Porque a realidade é que nós temos um coração de adorador. Todos nós, todo ser humano. Nós somos adoradores. A gente está sempre adorando. A pergunta é quem que nós vamos adorar. E a idolatria afetivo-sensorial é quando você fala assim, minha vida está uma porcaria, eu preciso ter uma satisfação na minha vida, eu preciso encontrar o meu Éden, meu jardim do Éden, ou meu príncipe, ou minha princesa, ou eu preciso encontrar algum alívio para o meu coração, e não é em Deus. Porque se você chegar a essa posição, se curvar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero encontrar meu Éden e tu é minha resposta. Beleza, mas não é isso, que é autonomia, é eu caminhando por mim mesmo. Então eu quero ser um adorador, mas não quero a Deus. Então eu começo a procurar por identidade e sentido, mas eu não quero procurar isso em Deus, eu quero procurar isso fora de Deus. Eu não reconheço a Deus. E a palavra diz, Paulo fala ali em Romanos, que Deus então começa a entregar essas pessoas aos seus próprios desejos. Que a pessoa fala, Deus, não te mete, eu vou encontrar minha satisfação. Deus fala, então vai. E Ele vai entregando a pessoa os seus desejos. Em Romanos fala que então as pessoas começam a se inflamar umas com as outras. E começam a adorar coisas desse mundo. E começam a adorar os seus corpos, as suas sensações, as sensações do outro. Se a pessoa começar a entrar nisso, ela começa a entrar nessa idolatria. Como eu falei, essa é a parte mais tenebrosa aqui, nós estamos falando de uma parte destrutiva. E eu não sei se você já pensou isso, eu sei que eu já falei com vocês isso uma vez. Por que Deus odeia a idolatria? Por que você acha que Deus odeia a idolatria?
Vamos lá. Porque a Bíblia diz que ele odeia. Por que ele odeia? É forte, né? Por que ele odeia a idolatria? Não vai cair na prova, pode chutar. Que é uma mentira. Que mais? Mas é interessante porque Deus sabe que o ídolo não vale nada. Então não é? Isso. Percebe que o que nós estamos falando é que no final Deus odeia a idolatria porque não é contra ele. Deus não é prejudicado pela idolatria, nós somos. Ele odeia porque a idolatria nos massacra. Ela nos tira do foco, ela engana, ela nos distorce, ela nos humilha. Imagina se você, como pai, tem o seu filho que começa a ser usuário de droga. Tu odeia aquela droga. Que coisa que eu odeio isso. Por quê? Não porque te faz algum mal, porque faz mal para quem tu ama. Então, Deus odeia a idolatria porque ela nos prejudica. Deixa eu avançar um pouco mais aqui. Como é que é a dinâmica da idolatria? Toda idolatria, todo princípio espiritual começa com uma crença. Eu acredito em alguma coisa. Se eu acredito em alguma coisa, seja lá o que for, tipo, eu serei feliz quando eu tiver comprado a minha casa. Eu serei feliz quando eu tiver casado, ou quando eu tiver me livrado desse casamento. Vamos deixar as outras só por enquanto. Eu serei feliz quando eu tiver muito dinheiro, ou quando eu me formar, ou quando... No momento que eu tenho uma crença assim, eu começo a adorar, no sentido de eu ponho as minhas esperanças na casa, no carro, no casamento, no emprego, na viagem, e aquilo é o meu Éden. Quando eu chegar lá, todos os problemas acabaram. Quando eu me formar, aí eu estou livre. Quando eu sair da casa dos meus pais, aí eu vou ser feliz. A ideia de que o que eu creio vai me levar à adoração. Então, não importa se a adoração é a Deus ou é alguma coisa criada. Emprego, carro, sexo, pessoas, o que for. O que vai acontecer? A minha adoração, ela vai determinar o meu pensar. Eu vou ficar pensando naquilo que é o meu Éden, o meu Deus, aquilo que eu adoro. Vai determinar o que eu vou sentir. Porque cada vez que eu dou um passo mais próximo do meu Éden, eu sinto, estou chegando lá. Vai ser tão bom quando eu chegar lá. Vai ser incrível, porque aí eu vou ser feliz. E finalmente, eu continuo desejando cada vez mais esse tipo de coisa. Então, idolatria, e quando a gente fala da idolatria afetivo-sensorial, já vou descrever mais isso, eu estou falando de alguém que começa a focar em alguma coisa como a solução dos seus problemas. E isso domina os seus pensamentos, os seus sentimentos. É incrível isso, o próprio sentimento é afetado por isso, e o seu desejo. Porque quanto mais eu chego perto, mais eu meio que se retroalimento. Eu falo, é isso. E não vai ser. E aí vai ser muito destruidor. Que nem aquele meu amigo que eu falei, que em 6 meses ele estava pronto para deixar o casamento. Levou alguns anos a mais, mas no final deixou. A expressão idolatria afetivo-sensorial, ela tem sido trabalhada pela Andréa Vargas. Andréa Vargas é um nome que, se você colocar na internet, você vê ela dando várias palestras. Tem coisas que eu não concordo muito com ela, mas é uma mulher que trabalhou por muito tempo com pessoas envolvidas em prostituição, travestis, homossexuais, pessoas que se envolveram com essa expressão. Então ela diz o quê? É uma idolatria, como nós já vimos, ela é afetivo. Por quê? Porque ela toca as suas emoções. E o sexo tem esse poder. Eu começo a depender do sexo e as minhas emoções estão amarradas naquilo. Eu começo a acreditar que quando eu tiver sexo, eu serei feliz. E quando eu tiver sexo, isso vai afetando o meu coração. E aquilo que é uma bênção de Deus, se torna uma escravidão. Ela, além de afetivo, ela é sensorial. Por quê? Porque ela tem reações fisiológicas.
O problema do sexo é mais do que comprar um carro. Ninguém entra em êxtase, desculpa a expressão, orgasmo, ao comprar um carro. O cara foi meio doido, né? Carro novo. Tu gosta do carro, o carro é legal, mas não é uma coisa assim. Sexo é. Teu corpo reage. O sangue corre mais rápido. Né? O batimento aumenta, a pressão sobe. Se você é um homem, você experimenta ereção. Se você é uma mulher, você experimenta uma lubrificação. Teus hormônios estão... Há uma sensação física. E o que acontece aqui, gente, é que ele continua com o gancho. É que nem quando você experimenta uma droga, nunca experimentei droga, mas o pessoal diz que o teu corpo reage. Você sente uma sensação poderosa. E quando você está sem aquilo, você se sente mal. Aí você fala, vou experimentar de novo, para ter a sensação. Aí você toma outro, cheira outro, fuma outro, sei lá o que, e você sente de novo aquilo. E daqui a pouco você vende a casa para ter a sensação, tá? Porque a sensação te domina. Ela está ligada a desejos, porque tem a ver com a estrutura que foi criada, e aí eu começo a usar de estratégias por causa da direção que foi caída. Deixa eu explicar de novo. Desejo sexual continua igual, não muda, mas como a direção, o que eu faço com esse desejo mudou por causa da queda, eu preciso estabelecer estratégias. Então eu começo a pensar em qual estratégia eu posso ter para ter uma realização sexual fora do contexto que Deus me deu. E na verdade eu começo a reclamar que Deus está me enrolando. Deus é um malvado celestial que está me roubando daquilo que me dá prazer. Deus compete com o meu Deus. O meu Éden. Fica difícil tu seguir a Jesus assim, não fica? Porque Deus é o inimigo. Ele não deixa eu curtir a minha droga em paz. Estou aqui selecionando rapidamente que nós vamos trabalhar. Deixa eu avançar e parar daqui a pouquinho. Só mais uma. Ainda nessa ideia da idolatria afetivo-sensorial, o que nós estamos falando é quando, de novo, quando o sexo é destrutivo, tá? Então, mas sexo é tudo isso? Pode ser. Eu estou falando dos desvios, tá? Ele se torna uma busca pelo prazer em si. E é uma busca que é fugaz e fugidia. Fugaz é porque o período daquele prazer intenso é muito curto. Não falo só do orgasmo que eu falei que é 20 segundos, mas de toda a experiência de aproximação, de curtição para chegar até lá. É tudo muito curto. E mais do que isso, ela é fugidia porque ela escapa. Acontece e vai embora, acontece e vai embora, acontece e vai embora. Ela é curta e não permanece. E na verdade, gente, ela ultrapassa comportamento porque ela se torna uma coisa de sentimento, de sensação e de desejo. E eu já encarei alguns casais com quem eu trabalhei, um deles que o marido era viciado em sexo. Ele jurava que era com a esposa. Eu acredito, mas torna o casamento uma coisa impossível. Porque a mulher certamente se sentia usada. Mas o cara pensava nisso, ele desejava isso, era o que passava pela cabeça dele. Cara, não sei o que fazer com um cara desse. Dá uns remédios para acalmar o bicho, porque ele pegou algo dado por Deus e tornou o Deus dele. Gente, Deus não vai interferir, Ele deixa. Ele fala, tu quer seguir isso? Segue isso. É destruição, é morte para você. É ausência de discernimento, porque a pessoa não se flagra que ele está caminhando na direção errada. Agora, mais do que isso,
espero não chocar vocês, é um exercício de fé. Por quê? Porque eu acredito que o que vai me fazer feliz é aquilo. Aí não acontece, eu digo, não, porque não foi com a pessoa certa, ou não foi no momento certo, ou não foi na intensidade certa, ou não foi do jeito certo, ou não foi... E eu começo a fabricar e imaginar que uma hora o meu príncipe vai chegar. Uma hora eu chego no Éden. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque é algo tão maravilhoso que Deus nos deu, que eu desde o começo estou falando, é poderoso, é bom, foi Deus que deu, se torna destruidor da nossa vida. Porque o sexo, apesar de ser uma bênção tão grande, não é o nosso céu, não é o nosso Éden. Nós temos um Éden prometido, estava conversando com o Ergen, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. E não é isso aqui, tá? É muito melhor. Eu não sei como é que é, não imagino como é que é. Quer dizer, a Bíblia tem descrições, mas como é que vai ser a sensação do céu, eu não sei. Mas, gente, não vamos nos perder por algo tão fugaz, tão bobo. Uma das bênçãos de ser avô, a principal é que quando a criança chora, você entrega para os filhos. É maravilhoso. Meu irmão falava, acho que eu já mencionei isso para vocês. Meu irmão fala que se ele soubesse que era tão bom ser avô, ele não teria filhos, ele pulava direto para ser avô. Eu falei, tem um problema no teu plano. Não interessa, Daniel. Tá bom, tá, tudo bem. Mas uma das coisas que tem nos abençoado é conviver com a Chloe, tem sido uma alegria, um prazer para nós. Mas, gente, como ela é infantil, ela tem 4 anos. Mas assim, sabe aquelas coisas de criança? Eu quero chocolate. Ela não tem chocolate, ela tem chocolate. Eu quero chocolate. Tá bom, então você come o seu prato. Mas eu não quero comer, porque eu não gosto. Eu quero chocolate. Gente, ela arma um banzé e não ganha chocolate do vô e da avó, porque a gente é mal, tá? Não vou dar enquanto não comer o prato. E tem que limpar o prato. Mas essa aqui, porcaria. É o que tu gosta, tem arrozinho, feijãozinho, carninha, tem tudo aquilo que ela adora. Mas eu quero chocolate, porque a minha vida é o chocolate. E eu falo, cara, olha o Danielzinho aí, ó. Eu quero aquilo, eu quero. E Deus fala, cara, existe um ritmo e um tempo para cada coisa, mas eu quero. Aguenta, vai ter o chocolate, mas espera. Quando você tem 4 anos e a paixão por chocolate é tão intensa, é mais ou menos tranquilo, tá? A gente se vira, espera um pouquinho, segura, acaba de comer, enrola, vai levando, tá? Quando você tem 30, 40, 50 anos e continua chorando pelo chocolate, é triste, né? É triste. Tem gente, não estou falando do alimento, tá, gente? Mas assim, quando eu elejo alguma coisa para ser o meu Éden, meu príncipe encantado, ou minha princesa, e eu começo a vender tudo por causa disso, 2 relatos que eu queria passar. Um deles, um casal que Ana Paula e eu investimos bastante tempo, foi muito gostoso trabalhar com eles. O cara era usuário de drogas e se libertou, ficou limpo, passou alguns anos limpo de drogas, e agora botou tudo a perder. Botou a esposa e os 3 filhos a perder. Ele endividou a família, vendeu o carro, começou a vender coisas da casa para comprar drogas. Eles tinham um negócio, ele chegou um momento que a esposa falou, vamos separar, tu fica com uma loja, eu fico com outra. Ele consumiu essa loja por causa de crack. E eu fui conversar com ele, eu falei, cara, mas como é que pode e tal? Daí chega um momento que ele falou, Daniel, tu não entende. Crack é melhor do que orgasmo. Eu falei, é ruim, hein? Ele falou, é ruim. Eu falei, bom, tu vai ter que... Quer dizer, ele elegeu que isso aqui é o Deus dele. Ele dá a vida está dando a vida por isso. Eu não vejo, humanamente falando, a não ser que Deus faça uma intervenção de jogar um raio na cabeça dele, porque casa de recuperação, tudo isso já foi, tá? Não tem, ele vai morrer pelo ídolo dele. E num dos cursos que eu fiz com essa Andréa Vargas, ela comentou de um cara que fez a mesma coisa por sexo. Ele não pensava em outra coisa, ele acordava pensando em sexo, ele entrava na internet, ele começou a investir em encontros sexuais, o cara consumiu a vida dele por causa disso.
Você fala, bom, Daniel, graças a Deus não é o seu caso. Amém. Mas lembra que ninguém começa aqui. Ele começa aqui atrás. E talvez tu controle a sua vida inteira para não chegar tão perto. Mas tu começa a queimar energia, queimar bênçãos de Deus, porque tu elegeu que aquilo é o teu Éden. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria muito que a gente colocasse isso no devido lugar. Que a gente pudesse chegar para Deus dizendo assim, Senhor, eu quero viver minha vida intensamente com tudo que o Senhor me der. O Senhor me deu uma sexualidade. Para os casados já existe uma vida sexual, espero eu, equilibrada, prazerosa, satisfatória. Para aqueles que não estão casados, talvez, o Ian perguntou, é o cara que não quer ser celibatário, mas é celibatário. Nós vamos pedir que Deus enche o coração. E que aquilo que eu acho que é o meu Deus, que a gente reconhece que não é meu Deus. É uma bênção que Deus pode dar ou não. Eu já vi também, ainda no mesmo tema, mulheres, esposas, que se desesperam porque não engravidam. E conheço gente muito querida, muito séria com Deus, que entra em pane porque não engravida. Por quê? Porque ter filho, que é uma coisa boa, é uma bênção, é uma maravilha, é super legal, não aconteceu. E talvez nunca aconteça. E ela acha então que ela foi rejeitada de Deus. E mulheres que entram em parafuso e quase que deixam a sua fé. Porque elas pegam uma coisa boa e fazem dessa coisa o seu Éden. Nós estamos falando muito aqui sobre a questão sexual, mas eu temo que tem muitas outras áreas que a gente faz o mesmo processo de idolatria. Intervalo? Mas antes do intervalo, quem quiser sair pode sair, mas perguntas, comentários, palpites. Temos um microfone ali atrás. Alguém levanta a mão que a gente traz o microfone para vocês. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Nós passamos por várias coisas juntos aí. Não? Comentário aqui, ótimo. Não vou falar sobre casamento. Pode falar. Não, antes, quando tu colocaste a questão para o homem, a questão visual, né? Eu sempre penso, eu quando jovem, muito jovem, embora eu me converti e vivi muito tempo num sistema legalista, mas há uma coisa que não tem sido muitas vezes levada em conta pelas mulheres e pelas jovens, é a questão da vestimenta. Que eu acho que é uma coisa muito séria, né? Eu vejo assim, essa questão da moda hoje em dia é uma coisa assustadora, né? Desde criança pequena. Isso é como um alerta para a gente como mulher, né? Quando tu citaste o versículo lá de Colossenses, né? O defraudar, para mim também envolve isso. Eu estou oferecendo uma coisa que eu nunca vou te dar. Isso. Eu estou defraudando, né? Então, assim, Isso. Se o homem é atraído pelo visual, então essa questão dessa responsabilidade da gente como mulher, levar isso em conta, né? As meninas, adolescentes, né? As mães, muitas vezes, que não se atentam para esse tipo de coisa e vão criando o costume, vamos dizer assim, né? Tudo bem, tudo bem. Então, é só uma observação em relação a isso, muito, né? Muito própria. Deixa eu fazer, eu sempre tenho alguma coisa a dizer, mas uma das coisas que me assusta são de mulheres cristãs, e eu vejo isso nas redes sociais de igrejas, tá? Ou de gente de igreja. Uma delas foi uma menina adolescente, muito bonita, mas sinceramente vestida como uma prostituta, tá? Assim, não estava com o corpo à mostra, mas estava... Estou aqui. Mas assim, a foto preparada, tá? E aí os comentários embaixo, de mulheres cristãs, algumas muito maduras. Lindona, que gata, maravilhosa. Ai meu Deus. Tem que ser, ai meu Deus, cria vergonha na cara. Cadê a mãe dessa menina? Né? E um outro comentário. Deixa eu fazer uma ressalva daí, um comentário. Gente, uma mulher vestida de modo provocante não é licença para nós homens pecarmos, tá?
Ah, eu pequei porque, ó, como é que ela está vestida. Gente, Adão já falou isso e não colou, tá? Não é que eu pequei, olha a mulher que tu me deu. Não é por aí. A mulher pode estar vestida da maneira mais imoral possível, é meu papel manter minha integridade diante de Deus. Voltando para falar das mulheres agora, numa das viagens que eu fiz pela chamada, nós passamos pelo Egito e ficamos num hotel lá, e numa das noites teve um casamento de egípcios, né, assim, de uma família muçulmana. Primeira coisa que eu descobri é que aquelas burcas, que tinham mulheres só com o rosto de fora e outras totalmente fechadas, que para mim sempre achei que era um pano grosseiro. Bom, tinha gente lá que tinha burcas de seda com brilhantes, uma coisa fascinante. E algumas dessas mulheres dançando eram tão sensuais que para mim era imoral. Totalmente vestida. Só dava para ver o rostinho delas aqui, ó. Então, tem a ver com a roupa, tem a ver com o que você mostra ou não mostra, mas tem a ver com como é que você se comporta. E de novo, deixa eu dizer, mulheres, Deus abençoou vocês com um poder enorme de impactar. É bênção, é bênção. E Deus deu toda essa sensualidade, essa sexualidade para vocês, para que na medida que Deus conduza vocês para um casamento, que vocês sejam bênção na vida desse marido de vocês. Não é uma arma. Não pode ser uma arma. Usem para abençoar. E de novo, tem cara por aí que se você estiver vestida de burca vai te achar sensual, tá? Então tem os dois extremos. Mas isso aí você não pode se responsabilizar. Responsabilize-se por como é que você se veste. Use de todo o teu charme, da tua elegância, da tua capacidade de ser a mais a presença e a maior beleza que tu pode mostrar. Mas guarda teu coração. E aí, deixa eu dizer mais uma coisa sobre mulheres, estou me arriscando, eu vou apanhar. Não, acho que eu sou grandinho, aguento bem. Vocês, gurias, sabem quando estão provocando. E eu sei por que vocês sabem, porque para mim é simples. Se tem um guri que gosta de uma guria, os guris não sabem. Às vezes nem o próprio cara sabe, tá? Porque assim... O máximo assim, o cara tá lá, pô, eu tô pensando, o que você acha? Pô, acho que vai lá, não. Todas as gurias sabem. É ou não é? Se tem uma guria interessada num guri, vocês sabem, não sabem? Vocês estão me olhando assim com a cara de que... Sabe ou não sabe, gurias? Tá, todas é exagero. Mas vocês têm uma anteninha ligada, é ou não é? Isso é natural. Gente, isso é da mulher. Isso é bênção dada por Deus. É aquilo de... Numa outra área completamente, mas já volto para cá. Por exemplo, volta e meia, a Ana Paula chegava para mim e falava assim: pá, acho que a Raquel está meio triste contigo. Por que está triste comigo? Raquel, está triste comigo? Não, pai. Tá vendo? Não está. Aí minha esposa falava: vamos começar de novo. Essa anteninha ligada que Deus deu a vocês, mulheres, tem até toda uma base fisiológica para isso, não temos tempo para discutir, faz com que vocês percebam, não é 100% certo, tá? Mas vocês têm umas sacadas assim de... Vocês percebem olhares, rosto, postura, sorrisos, semblantes, vocês sacam em parte, tá? Mais que os homens, mas isso não precisa de muito. Vocês sacam o estado do coração das pessoas. Isso é bênção, tá? Isso Deus deu para vocês para que vocês possam abençoar pessoas. E não só no sentido sexual, romântico, não, estou falando para abençoar pessoas. Alguém está triste, alguém está chateado, alguém está feliz, alguém está preocupado. Deus deu esse dom para vocês. Isso, quando se aplica nessa área de relacionamentos, de novo, é uma arma. Uma boa arma, tá? Não é uma coisa ruim. As armas em si não são ruins. O uso que você faz delas pode ser. Então, voltando para o que a Roseli falou, Deus deu um potencial para vocês, mulheres, tremendo, de tornar o mundo mais belo. E de abençoar pessoas, e de ministrar o coração de pessoas. Ou
de derrubar os caras. Isso é uma verdade. Então, obrigado, Roseli. Virou uma conversa grande, mas eu acho que é bem isso. Eu queria só fazer um comentário. Tu comentou da tua regra pessoal de não ter amizade com mulheres, né? Sim. Eu gostaria de saber a tua opinião assim em relação a que nem aconselhamento ou a terapia. Como isso, tu acha que isso deveria funcionar? Como é que tu acha que isso Vou te falar da minha ser? regra, tá? Tem gente que tem opinião bem diferente da minha e eu respeito, né? Trabalhando como pastor 30 anos, eu não posso me recusar a atender uma mulher que me procura, tá? Eu faço algumas coisas. Primeiro, isso aqui vai parecer neurose, mas fiquem tranquilos. Se vocês acharem que eu sou neurótico também, tudo bem. Primeira coisa que eu fiz é que eu tenho uma janelinha de vidro na porta do meu escritório. E quando eu cheguei numa igreja que não tinha, eu fui lá e fiz uma janelinha de vidro, tá? Desse tamanho assim, ó. Por quê? Eu quero que as pessoas que passem no corredor vejam o que está acontecendo lá dentro. E aí teve uma amiga minha, olha aí, amiga minha, o Eliel e a Esther. Então dou até o nome porque eram os dois que eram amigos. E ela, quando eu comentei isso, ela falou, Daniel, não adianta nada. Você pode estar lá dentro marcando um encontro no motel. Pode. Como eu falei, cerca não impede. Ela marca. Agora, se eu quiser pular a cerca, em todo o sentido que vocês querem imaginar, eu pulo. Mas aí eu sei que eu estou pulando. Então eu falei para ela, olha, realmente, né, a janelinha não impede, mas... Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu faço é o seguinte, mas aí também tem um pouco de chamado. Eu não creio que eu tenha um chamado de conselheiro. Então, o atendimento que eu fazia com mulheres era 1, 2, no máximo 3 vezes e eu passava adiante. Teve algumas que eu passei adiante a mulheres da igreja que eram muito melhores, que eram conselheiras. E eu brinco muito com isso, mas prestem atenção, 90% das mulheres que me procuravam, elas diziam o quê? Meu marido não se interessa por mim, ele não ora comigo, ele não busca a palavra comigo, ele não ministra na minha vida. O que eu estava fazendo? Eu estava orando com ela, eu estava buscando a palavra com ela, eu estava... Não quero esse papel, não é o meu papel. Então, eu atendia 1, 2, 3 vezes, aí pela terceira eu encaminhava para alguém. Porque o que a palavra diz é que mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a amar o marido e amar os filhos. Gente, eu não sei como amar marido. E é brincadeira, mas não muito, tá? Eu não entendo como é que você ama um marido, de verdade. Não faço ideia. Para mim é um milagre, uma maravilha que a Ana Paula aceite viver comigo depois desses anos todos. Mesma coisa com vocês dois, tá? Por exemplo, posso falar de outros casais, mas de vocês e de todo mundo. Então, eu preciso que uma mulher sente com uma mulher mais jovem e diga, como é que tu ama marido? Eu não sei. Como é que ama esposa? Eu tenho aqui alguns palpites a dar, sugestões, práticas. O contrário, eu não sei. Então, sempre procurei cultivar nas igrejas mulheres que tivessem um ministério de aconselhamento e assim, um atendimento de emergência eu fazia. Depois eu passava adiante. Em alguns casos eu falava, vamos marcar para conversarmos eu e a Ana Paula contigo. Tranquilo. E olha, 2 coisas para observar sobre isso. Primeiro, que isso de novo é uma coisa que me encanta com a Ana Paula. Às vezes a gente estava conversando e tal, e às vezes era um casal, às vezes era só uma mulher. E de repente eu estava falando, daí ela falava, isso aqui. Ela lançava uma pergunta que virava a conversa. Abria assim uma... E eu falava, onde é que você tirou essa pergunta? Não, mas eu só fiz a pergunta. E o negócio avançava. A segunda coisa para observar é que teve não poucas, mas algumas mulheres que na hora que eu falei, vou te recomendar conversar com a Camila, vamos marcar para conversar comigo com a Ana Paula, não voltou mais. Aí eu fico perguntando, ela queria ajuda ou o que ela queria? E eu não acredito que no ambiente de igreja a mulher vai querer conversar com o pastor, com o coordenador, porque ela quer transar com ele, ela quer roubar com ele, não é, de modo geral, 99% das vezes, não é algo tão perverso, mas é o seguinte, ela tem uma carência de um afeto masculino, de liderança espiritual, de cuidado, que ela deveria procurar com o marido dela, com alguém mais. Ela não consegue. Então ela chega na igreja, ela procura o pastor que dá cuidado, liderança espiritual, não é legítimo.
Tá? E existe um ponto de atenção que é legítimo, existe um ponto que não é mais. Vai gerar uma dependência que não é saudável. Então, tentando resumir, eu não tenho um chamado para ser conselheiro. Eu fazia intervenção muito curta, 2, 3 vezes. E a partir daí eu encaminhava. Ou trazia para a Ana Paula e para mim, ou encaminhava para outras pessoas. E a janelinha é só porque eu acho que é importante. Mas cada um escolhe como fazer. Teve uma igreja, isso aqui é lendas urbanas do mundo evangélico, tá? Teve uma igreja no Rio de Janeiro que o pastor veio à tona um escândalo, que ele manteve relações com várias das aconselhadas dele. E aí eu passei lá, algum tempo depois, eu não conhecia o pastor, mas conhecia a gente da igreja, aí eu passei algum tempo lá depois, o cara estava me mostrando, aí passei pelo corredor, aqui é o gabinete pastoral, tinha uma porta de vidro. A porta inteira de vidro. Depois, tá? Não foi naquele, não era antes, depois que o cara veio o escândalo, tiraram o cara, eles trocaram a porta. Falei, tá, vamos começar com a janelinha, tá bom. Se for necessário, eu ponho a porta. Faz um aquário. Uma sala inteira de vidro, pronto. De novo, gente, tudo isso são cercas, tá? Se o cara quer pecar, ele peca, não tem como fazer, mas eu estabeleço para mim, e eu recomendo que você estabeleça as suas cercas. Quais são, como é que vai ser. Tá bom? Mais um comentário? Não? Ok, intervalo. E depois passamos para a última etapa.